Bom dia mais uma vez aos irmãos. Também aos irmãos que nos foram acompanhando durante o tempo de culto. Eu queria começar fazendo uma pergunta, uma espécie assim de dinâmica. O que faríamos nós se soubéssemos, por exemplo, haveríamos de partir à presença do Senhor durante a semana? Imaginem, próximo sábado, não é? Se teríamos que partir para o Senhor, teríamos que morrer, né? Está a ser politicamente correto. Você não tem linguagem evangélica, não é? Morrer, irmãos. Se tivéssemos que morrer, que faríamos durante a semana? Provavelmente, não é? A nossa agenda seria diferente do que aquilo que tínhamos pensado. Provavelmente pediríamos perdão a algumas pessoas que magoamos e que não temos pedido perdão. Tentaríamos deixar de fazer coisas vãs, não é? Nos focaríamos em estar com aquelas pessoas que amamos, para dar um último adeus, não é? E esse tipo de situação aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que havia de partir em breve, então, na sua última semana, ele dedicou a dar ensinos profundos, a passar muito tempo com os seus discípulos, porque estava a prepará-los para a sua partida. Né? Então, a passagem que vamos meditar hoje é uma das passagens, não é, que, de facto, começa Cristo, né, num grande discurso e vai dar as suas primeiras palavras de despedida. É claramente entre muitas outras que ele dá, mas sim vamos meditar nesta hoje, que se encontra no Evangelho de João. João, e vamos ir ao capítulo 14, e vamos ler versículo 1 ao 3. João, capítulo 14, versículos 1 ao versículo 3. 3 versículos. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Estas palavras do nosso Senhor encaixam-se nesse grande discurso que ele tem no Evangelho de João, do capítulo 13, e que acaba com uma linda oração que eu recomendo aos irmãos lerem, não é? Sempre que estiverem tristes, alguma coisa do estilo, que é capítulo 17. Então, capítulo 13 ao capítulo 17, o Senhor dá esta informação super importante, profunda, direta, muito clara. Em algumas ocasiões ele deixa de falar em parábolas, né, dos apóstolos. Acham interessante que Cristo fala numa linguagem mais, por dizer assim, objetiva, direta, para deixar tudo bem claro. Né? E no meio deste discurso nós temos estas palavras do nosso Senhor. E Cristo Jesus, quando começa este pequeno parágrafo, esta palavra, ele começa com um mandamento: não se turbe o vosso coração. Cristo Jesus sabia que os apóstolos iam ficar instáveis emocionalmente, abalados, desorientados, porque Cristo
presencialmente ia deixar de estar com eles. Ela haveria de morrer uma sexta-feira, ressuscita no domingo, mas depois aparece, durante um tempo de 40 dias, um intervalo aí de 10 e quase 2 meses depois ele parte, presencialmente para a presença do Pai. Então, Cristo sabia que eles iam ficar desorientados, Nós não temos a Cristo aqui. Eles não tinham Cristo já de forma física. Então, ele começa com esse mandamento. Não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, não fiquem deprimidos, não fiquem desorientados, com medos, como o próprio Ken falou no início desse tempo de louvor, de direção, que ele falou nisso, como confiarmos nós em Deus, que é a rocha. Depois, o Senhor Jesus Cristo dá uma segunda palavra, um segundo mandamento. Credes em Deus, ou seja, uma condição, se credes em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Cristo Jesus, irmãos, ele estava a dirigir-se a judeus, judeus, religiosamente falando, pessoas que obedeciam o Antigo Testamento, o Novo ainda não tinha sido escrito. Tinham ouvido durante muito tempo ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que não eram novos, ou seja, Cristo, em pouca coisa, ele trouxe assim um conteúdo totalmente novo. A sua palavra é basicamente o ensino profético, o ensino da lei aplicado ao coração, aos pensamentos. Seus 2 grandes mandamentos, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, etc., ao próximo como a ti mesmo, encontram-se na lei de Moisés, Ali vamos encontrar em Deuteronômio e Levítico esses 2 mandamentos. Cristo não veio aqui a trazer uma mensagem que é totalmente nova, uma coisa nova. Ele veio aqui a trazer, a esclarecer, a reforçar a palavra que o Pai já tinha falado. Contudo, é claro, ele também vai trazer coisas novas. E vai agora, vamos dizer assim, afunilar a fé judaica, a fé do Antigo Testamento, nele. Toda a nossa teologia, toda a nossa crença está baseada agora claramente no Antigo Testamento, mas vista através dos óculos de Cristo Jesus. Crees em Deus, o Deus Criador, que chamou a Israel, Então, vão também agora crer em mim. Essa segunda parte, o judaísmo ortodoxo já não segue. Mas se os seus discípulos tinham que pegar no Antigo Testamento e agora vê-lo também através das palavras de Cristo e também acreditar aquele conteúdo que, se de facto há conteúdo novo que ele traz para os seus apóstolos. Então, 2 mandamentos. Não se turbe o vosso coração, porque eles haveriam de ficar desorientados. E credes em Deus, crede também em mim, porque eles provavelmente teriam crises de fé, crises de crença, poderiam ficar perturbados com a ausência de Cristo, querer qualquer coisa. Não, ele diz, olha, a minha palavra é a que manda. Depois, Cristo começa a falar da realidade espiritual, não visível, acerca do reino. Um ensino também muito claro no Sermão do Monte. Vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, A palavra aí, se calhar mais correta, seria muitos quartos, muitos sítios para dormir, para estar, Porque casa e morada é praticamente termos semelhantes, moradias, Então, na casa de meu pai há muitos quartos, Provavelmente uma linguagem figurativa, literal, nós não sabemos. Mas sim, é um lugar preparado para que muitas pessoas venham. E no versículo 2, final do versículo 2 e início do versículo 3, o Senhor Jesus faz 3 promessas. A primeira, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Não sei se alguma vez os irmãos pensaram, O que faz o nosso Senhor durante a sua partida até hoje, Claramente Ele faz muitas coisas na Bíblia. Mas é interessante esta imagem que Cristo nos dá neste versículo, de que Ele está a preparar um lugar para si, um lugar para mim, para habitarmos na eternidade.
está a fazer isto, quero que nós imaginemos. Não é? Há vários anos, quando eu cheguei a Portugal pela primeira vez a pedir a mão da Dina, lembro-me do recebimento, né? Senti-me amado, não é? A família sentaram, está aqui um quarto, toalhas, tal, tudo, né? Parece que tinham pensado tanto como me iam receber, não é? Está tudo armadinho. A gente se sente especial, não é? Quando alguém prepara tanto, ou um jantar, um almoço, a gente se sente amado mesmo. Quando alguém faz uma coisa destas, para nos receber na sua casa, um almoço, um lanche, uma conversa, um cafezinho, qualquer coisa. Mas o facto de alguém pensar em nós, para estar conosco, faz-nos sentir especiais. E Cristo está a dizer exatamente isso. Vou preparar-vos um lugar. Segunda promessa. Virei outra vez. Na maioria das vezes que Cristo fala da sua vinda, Ele não fala na primeira pessoa. Ele diz, quando o Filho do Homem vier. É a forma mais típica, a fórmula que Cristo usa para falar da sua volta. Esta é das poucas ocasiões que Ele fala na primeira pessoa. Virei outra vez. Esta é a promessa, né, da segunda volta de Cristo, na qual o Antigo Testamento não é muito claro, né, que eram dois, por estilo literário que era dado nas profecias, não fica claro que eram duas, a primeira e a segunda ficam às vezes na mesma passagem, não é? Mas Cristo agora sim, no Novo Testamento, Ele garante que virá outra vez. Ele veio uma primeira vinda em sofrimento, a morrer como uma ovelha, não é? A sofrer pelos nossos pecados, mas virá outra vez. Agora sim, como um rei a reinar com força, como aparece em Apocalipse, né? Montado num cavalo, com olhos de fogo, essa é a imagem poderosa da sua volta. Então os apóstolos tinham que saber que essa ausência de Cristo não era permanente. Ela haveria de voltar. E a terceira promessa que Cristo faz, nesse segundo B, versículo 3a, vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo. Quando eu estava a pensar nesta frase, não é? Lembrei-me daquela expressão de Portugal, acho que também do Brasil, não é? Que é matar saudades, não é? Que usam muito, não é? Quando a gente tem uma espécie assim de necessidade, de vontade, um desejo intenso de estar com outra pessoa, e depois diz, vou matar as saudades, matei saudades de ti. Quando eu estava a ver isto, não é? Eu pensei assim, como assim vos levarei para mim mesmo? Vos levarei para mim mesmo. Cristo está a dizer, não está a dizer que Ele é carente, não, mas Ele está a dizer que Ele, de facto, irmãos, Ele desfruta da nossa presença. Vocês alguma vez pensaram nisso? Vos levarei para mim mesmo. Cristo quer estar consigo, quer estar comigo. Cristo gosta que nós tenhamos um tempo de oração para falar com Ele. Que estejamos aqui para adorá-lo. Ele gosta e vai fazer tudo isto, preparar um lugar, vir outra vez e para nos levar para Ele mesmo, para estarmos com Ele pela eternidade. E depois, Cristo Jesus acaba, não é, com essa frase dizendo, para que onde eu estiver, que é a casa do Pai, estejais vós também. Não só a ressurreição, a nossa ressurreição será igual à ressurreição de Cristo. Também a nossa eternidade será a semelhança da eternidade com Cristo. Quando eu estava a ler sobre esta passagem, li um comentário que dizia uma frase assim simples, mas que causou impacto, não é? Dizia, a pior catástrofe que pode acontecer com um cristão é achar que este mundo é a sua casa. Não é? Uma coisa assim, saltou-me, não é? Cristo está, irmãos, a colocar os nossos olhos lá para a eternidade. E algumas lições nós podemos tirar desta passagem, que se aplicam, acredito eu, na maioria dos nossos casos. A esperança cristã da volta de Cristo é necessária para estabilidade emocional. A esperança cristã da volta de Cristo é necessária
para ter estabilidade emocional. Não se turbe não se turbe o vosso coração. Esse mandamento era para os apóstolos e é para nós, irmãos. Num mundo com tantas mudanças, pandemias, guerras, rumores de guerra, né? Vulcanos, não sei se viram o vulcano na Rússia, 600 anos sem ter erupções e de repente tem uma erupção enorme, não é? Com desastres naturais como estes, não é? A geopolítica muito intensa, as esquerdas cada vez mais esquerdas, as direitas cada vez mais direitas, com pessoas a mudarem de um país para outro que têm diferenças religiosas e toda esta confusão que está a acontecer no mundo. O que vai acontecer com o nosso coração se deixarmos nos levar por essa onda? Nós vamos turbar. Cristo não está aqui presencialmente ou fisicamente conosco. Vamos ficar ansiosos, preocupados, sem dormir, a queixar-nos, tristes, deprimidos, sem vontade de querer fazer qualquer coisa para o Senhor, sem amar ao próximo. Vamos ficar mal, irmãos. E é o que é normal quando uma pessoa não é cristã. E Cristo está a dizer, a esperança na sua volta nos traz estabilidade. Não está a dizer que não vamos estar tristes, não está a dizer que vamos ter momentos, vamos chorar, não. De alguma forma, no fundo do nosso coração, vamos estar sempre confiantes. Cristo voltará, eu sei disso, então a minha vida deve olhar para o futuro, olhar para o presente à luz do futuro. Cristo voltará, Cristo falou para não me turbar. É isso, irmãos. Então vamos ter calma, paciência. Devemos deixar de ouvir também novos profetas, né, que estão a tentar adivinhar quando Cristo volta. Não é? Aconteceu isto em Israel, aconteceu isto na Rússia. Irmãos, não se turbe o nosso coração agora. Isso que o Espírito está a dizer para nós hoje. Também a esperança cristã traz uma fé saudável. A esperança cristã, sempre na volta de Cristo, traz uma fé saudável. Cristo está a dizer, crê em Deus, crê também em mim. Era necessário, né, apelar também à fé. Então, hoje em dia, irmãos, se há uma coisa que está a acontecer, infelizmente, no mundo evangélico, né, e também no mundo que não é evangélico, é doutrinas, novas doutrinas, né, a própria Bíblia fala, falsos profetas, falsos pastores, muitos ensinos, não é? Novas formas de interpretar a Bíblia, né? Parece que durante 2000 anos o Espírito Santo não deu a interpretação certa e agora se inventam coisas novas. Cristo está a dizer, credes em Deus? Provavelmente, irmãos, é uma referência ao Antigo Testamento. Crede também em mim. Palavra de Cristo no Novo Testamento e seus apóstolos. O que traz estabilidade na nossa fé é também um estudo cuidadoso da Palavra de Deus. A esperança cristã, a volta de Cristo, nos deve levar, irmãos, a este livro. Cristo voltará, isso traz saúde mental, emocional, mas também nós precisamos de que essa esperança seja alimentada com a Palavra de Deus. É isso que Cristo está à procura. Que na sua ausência física, nós não fiquemos desorientados. Depois, irmãos, uma coisa que nós também podemos incorporar na nossa vida, com base nesta passagem, é nós adoramos a um rei/servo. Muitas vezes, quando nós pensamos em Jesus Cristo como rei, nós podemos extrair esta ideia do mundo, não é? Do mundo em que vivemos. Se calhar hoje não há tantos reis como no passado, mas tirar esta figura do rei. Poderão haver bons, poderão haver maus, mas é aquela pessoa, não é, quase inalcançável, que ela é servida pelos demais. Se senta numa cadeira e as pessoas se mexem à sua volta. E esta passagem é interessante porque
Cristo está a dizer que Ele está a preparar um lugar para nós. Então, a figura do rei é do rei servo. Ele está a fazer coisas, irmãos, para nós. Claramente, ele chama também a adoração ao serviço, não estou a dizer o contrário. Mas o nosso rei não está numa cadeira a fazer absolutamente nada. Pelo contrário, ele está a trabalhar a favor da sua igreja para a glória do Pai. Ele está a trabalhar. E está a trabalhar para nós, por estranho que pareça, a preparar um sítio, uma casa, um lugar para nos receber. E apesar disto ser muito simples, irmãos, acredito que é informação que pode transformar a nossa forma de ver a Cristo Jesus. Ele está a trabalhar constantemente por amor à sua igreja. E é isso que Cristo Jesus queria que os apóstolos, ficassem com isso na mente. Ele está a trabalhar porque me ama. Então, irmãos, 3 verdades, 3 aplicações que vamos orar para que se tornem parte do nosso dia a dia. A esperança cristã da volta de Cristo traz estabilidade emocional. A esperança cristã na volta de Cristo traz uma fé saudável, que olha para toda a Bíblia. E nós adoramos a um rei/servo que nos ama, que nos serve, que nos ajuda no dia a dia e está a preparar um lugar para nós. Se alguma pessoa está nesta casa hoje e não conhece a Cristo, deixe-nos também abrir o convite, dizer-lhe que Cristo lhe ama, que esta promessa pode ser sua sempre e quando pertence ao grupo das pessoas que amam a Cristo, que entregam a sua vida, que se arrependem de seus pecados, e garanto-lhe que essas palavras também são para si. Se calhar está preocupado, está ansioso, está a ver os jornais constantemente, a ficar nesse espírito de ansiedade que passa o mundo, então vamos reforçar a nossa fé. Estamos com as nossas crenças, a nossa doutrina um pouco desviada, vamos a focar na esperança cristã, olhando para as Escrituras. É isso que o Cristo quer para nós. Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor que nos ajude para que esta pequena passagem se torne realidade na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque Tu nos amas, porque Tu estás sempre pendente de nós, da Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, porque Cristo Jesus foi claro na sua mensagem, desde o início até o final. E porque, apesar de que Ele ia ir-se embora fisicamente, deixou promessas, deixou palavras de conforto, de consolo. E nós te agradecemos, porque Ele está a preparar um lugar na Tua casa, Senhor. Um lugar para nós, para a igreja. Está a preparar também o seu regresso. Tu marcaste um dia e uma hora para Ele voltar a este mundo, não como o servo sofredor, mas agora assim como um rei que governará as nações. Que constantemente, Senhor, nós pensemos nesta verdade. Senhor, te pedimos perdão pelas vezes que nós ficamos com um coração turbado, ansioso, desorientado, infeliz. Que a esperança cristã na volta de Cristo, Senhor, venha a estabilizar tudo o que nós somos como pessoas. Mente, convicções, serviço. E que olhemos constantemente para esse dia que Cristo voltará. Te agradecemos porque enviaste a Cristo Jesus e Ele conquistou, Senhor, e Ele destruiu a morte, ressuscitou. Conquistou essa cadeira que está ao teu lado, Pai. Mas também é um rei servo. Está constantemente a trabalhar, a servir-nos, porque nos ama. Te agradecemos, Pai, por este tempo de adoração. Te agradecemos pela Tua palavra
e pedimos que o Espírito Santo faça que ela fique na nossa mente até Cristo voltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.